aí um argentino, porque ano passado a gente teve a invasão argentina no setor G, né? Você acha que vai ter esse ano também? Então, é uma dúvida que eu tenho. Um argentino percebeu que estava acontecendo alguma coisa, pegou na mão dela e começou a acalmar ele e a esposa. E a gente conseguiu passar pelas catracas que pararam, tanto que passamos por catracas sem apresentar porcaria nenhuma. Olha pra você ver, cara. Inacreditável. E depois, né? E aí naquele momento a minha irmã falou, cara, eu nunca mais venho aqui. E tá aí nesse ano de novo. E aí, quando você vê a corrida que a gente presenciou no domingo, você esquece tudo isso. Isso tem mesmo, cara. Isso é verdade. Na hora que faltam 5 minutos pra largada, cara, você tá no céu. Você tá no céu. Naquela hora que tá todo mundo em pé. Tá um clima no autódromo, assim, né, cara? As pessoas estão... Isso em Interlagos tem mais do que em outras pistas que eu já fui. Na hora que falta 5 minutos para largada, as pessoas estão em pé, estão se preparando. Existe uma tensão no ar, assim, que é muito legal, né? Agora, assim, a desorganização é muito... Eu diria, assim, que um evento desse, cara, eu não lembro de nenhuma vez que eu fui que não teve algum perrengue. Teve alguns que foram muito grandes, outros que foram mínimos, mas algum teve. Não, ano passado você foi como um rei. Você chegou, ano passado eu fui como um rei, mas já tinha lugar marcado lá. Reservado, né? Ano passado eu fui como um rei, porque eu quis ir como um rei e tudo mais. Ainda assim, tomei chuva, andei pra caramba no metrô e tal. Então, assim, eu acho que algum perrengue sempre tem. Não tem jeito. E aí compensa depois com a corrida, né? É aquele negócio, né? A gente é viciado no negócio. E Interlagos, eu não sei, eu nunca fui em corrida em outros autódromos aí, nem fora, nem aqui no Brasil. Já fui em outras corridas de outras categorias, mas Interlagos tem uma atmosfera que é diferente, assim, é uma coisa esquisita. Assim, você entra ali dentro, né? Todas as vezes que eu vou a Interlagos, mesmo não sendo em corrida de Fórmula 1, às vezes marca os carteiros lá, a gente vai lá e tal. Cara, assim, é impressionante como eu gosto de chegar cedo e ficar lá e não tenho pressa de ir embora, assim, porque o lugar é tão legal, né? É um lugar legal que tem uma... Sei lá, eu não sei o que é, mas tem alguma coisa ali dentro de Interlagos que atrai a gente que gosta de corrida e que funciona, né? E aí esses perrengues que às vezes são muito grandes, como esse que o André está falando aí, que são um perrengue muito sério, né? Ou outros menores, eles ficam em segundo plano, assim, dentro do autódromo. Eu penso dessa forma. A incapacidade, isso aí que o Bruno tá falando, procede mesmo, assim. Na hora da corrida, cara, você sai... É como se a corrida lavasse tudo, né? Que você passe. Não, mas quando a corrida é boa, o que acontece muito em Interlagos. Interlagos tem esses momentos que você sai... Cara, 2008 as pessoas... Cara, você tinha reações na arquibancada que você falava assim, o cara entrou em parafuso aqui, cara. Depois que acabou a corrida, tô falando depois, que o autódromo já tá esvaziando, né? Gente desabando de choro, gente se abraçando, gente deitada, gente meio desmaiada. Então você tem uma catarse assim, maluca que é muito interessante. Agora, vai ficar sempre claro, isso ano passado ano passado foi muito engraçado, porque eu saí do meu hotel, pousada, sei lá, faltava 5 minutos para começar a classificação. Porque, como o André lembrou, foi tudo pro domingo, né? Por causa daquela chuva, daquela questão toda. Eu saí, cara, isso aí é meio assim, nessas épocas de 98, 99, eu lembro que eu tinha pesadelo, assim, de perder o treino. Eu sonhava que eu estava perdendo a corrida, o treino, porque eu... Só que, bicho, depois de 25 anos, você tá com foda-se. Não, mas não vou mesmo. É porque no ano passado teve aquela questão da chuva e aí o treino foi marcado para tipo assim, 7 da manhã, né? E eu lembro que a gente ficou na live no estúdio e falou assim: não, claro que eles não vão fazer isso, mas isso é um absurdo, quem é que vai chegar? E marcaram mesmo, né? E foi. Não, marcado. E aí eu taquei o dane-se, né? Aí eu saí eu lembro que eu fui ouvindo, né? Acompanhando o telefone. Faltava 5 minutos para começar. Então eu pensei assim: tá bom, eu vou ficar aqui, eu vou acompanhar por aqui. Cara, teve tanta batida e tanta bandeira vermelha que eu peguei o Q2 na arquibancada. Começou o Q2, eu estava na arquibancada. Eu falei, cara, que coisa surreal. Aí misturou todos aqueles pesadelos, cara, porque eu tinha pesadelo mesmo. Não é modo de falar, não. Eu tinha pesadelo mesmo de achar de acordar no meio da noite e achar que eu estava perdendo, que eu dormia mais do que eu deveria. E aí, depois que eu fui amaciando isso, na hora que eu sentei nessa arquibancada aí,
Eu pensei, cara, olha só, é como se o pesadelo tivesse se quebrado, porque aí faltava 5 minutos, ainda vou assistir o Q2 e o Q3. Sensacional, entendeu? Tanta bandeira vermelha que aconteceu, né, naquele... Agora, esse negócio de temperatura no setor G pega muito porque é descoberto, né? Então, a gente fala muito da chuva, mas é importante também falar do sol, né? Assim, e também quando pega... Eu me lembro que a maior chuva que eu peguei foi em 2003, e o maior sol que eu peguei, eu também nunca vou esquecer, foi 2007. 2007, aquela coisa. Não lembro, não. Cara, 2007, eu achei que eu não fosse aguentar. Em 2009 você não tava, não? 2009, é que 2009 aconteceu o sol e a chuva no mesmo fim de semana, né? Você teve o sábado, aquela tempestade lá na classificação, e depois no domingo teve sol. Mas o sol que teve em 2009 não foi como o de 2007. O de 2007 era uma coisa absurda, não tinha uma nuvem no céu. Eu achei que eu não fosse aguentar chegar ao final da corrida. Eu realmente achei, assim. Eu considerei a possibilidade de sair, assim, descer e entrar debaixo. Eu via gente debaixo da arquibancada. Se a pessoa pulava aquela telinha que tem ali, ia para debaixo da arquibancada para pegar uma sombra. Então, você que está aí na primeira vez, está assistindo, está aí na primeira vez, eu sempre falo isso, parece uma esquizofrenia, mas leva a sua capa de chuva e leva um protetor solar e um boné bem poderoso, porque o sol lá também o bicho pega. Fala aí, fala. Não, desculpa, o Campos, mas esse 2007, cara, foi o ano que a gente levou minha irmã, cara, foi um dos primeiros anos que minha irmã foi com a gente. Fica levando, você fica levando irmã, namorada, vocês não prestam. E eu lembro, cara, que a gente tava derretendo, só que o que acontece? Lá em Interlagos é assim, eu vou de calça impermeável, por baixo eu vou com shorts, porque é isso, você tem que ser meio esquizofrênico, você tem que levar blusa, calça, shorts, camiseta, regata, você tem que levar todas as roupas. E eu lembro que todo mundo na arquibancada tava colocando as jaquetas de volta naquele calor para proteger só para fazer alguma sombra, tá ligado? Você tá tão desesperado, tanto você tá se queimando, se chama de desespero. Você se veste. E eu lembro da minha irmã, ela tava quase desmaiando na arquibancada, saca? A gente já tinha ido buscar sal, porque começou a cair pressão de todo mundo. Cara, foi terrível, foi horrível. Esse ano foi realmente muito horrível. Só comentar duas rapidinhas. Assim, uma eu não vou nem me estender muito. Assim, é o maior desconforto que eu já passei de temer mesmo pela minha segurança, tá aqui no canal, tá registrado, foi o Setor G em 2023. A gente fez um programa bem detalhado, aquele vento de 100 km por hora que atingiu São Paulo, derrubou um monte de árvore. Então, assim, eu não vou ficar detalhando, porque quem tá aqui assistindo, pode procurar aqui no YouTube do Café. O primeiro ano que a gente tava no estúdio, em São Paulo, em 2023, e a gente fez uma live, eu me lembro que falei claramente, assim, nossa, eu achei que foi a única vez que eu tive medo pela minha segurança mesmo, assim, porque eu achei que o setor G não fosse aguentar. Você receber um vento de 90, 100 km por hora é algo muito, você receber diretamente, é muito assustador, e eu vi as telhas voando ali na minha altura, na minha frente, então foi a única vez que eu pensei assim, cara, pode acontecer alguma coisa muito grave aqui. Eu me lembro que na hora que bateu uma rajada, eu puxei o Alberto, nosso apoiador, estava aqui esses dias, né? O Carlão fez a live com a gente aqui. Ele ganhou o ingresso do café e a gente encontrou lá e ficamos lá junto. Eu me lembro que eu puxei ele e falei, cara, acabou, vamos embora. Não tem mais. E ele nem pensou, ele veio junto, né? Porque, cara, e os carros de Fórmula 1 estavam na pista ainda, assim, voltando. Mas eu me lembro que foi a única vez que eu pensei assim, cara, sabe, é como se a pista tivesse desaparecido, assim, ó. Não interessa o que está acontecendo na pista, eu só quero ir embora. E a outra vez de refletir sobre a vida, essa é muito boa, essa aconteceu, não foi, vou só fazer um parênteses, porque não é Interlagos, né, que aconteceu, que eu estava indo para Spa-Francorchamps, aí você vai sozinho, o negócio é no meio da Bélgica, a 200 quilômetros de tudo, e aí começou uma chuva, cara, e como a pista tá muito lá embaixo, cara, você tinha que passar por cachoeiras para você chegar em certos lugares. E eu quase desisti assim, naquele dia, né? Era a primeira vez que eu estava chegando na pista, foi a sexta-feira de 2011. Cara, e uma chuva, e aí você tem barro, e aí você tem uma hora que você não tá vendo nada, porque dá uma neblina. Aí eu já consegui ouvir os carros, e
eu lembro que eu sentei numa moita, assim, eu falei, cara, eu vou voltar, eu vou desistir. Aí você começa a pensar, cara, eu estou dessa vez você coloca assim, eu estou do outro lado do mundo, não tem ninguém que faça a menor ideia de quem sou eu aqui, não tem nada, não tem ninguém perto para pedir ajuda de nada. Então você tem umas reflexões, acabou que eu fui, assim, aí você tem que dar o dane-se para sua roupa, pro seu tênis, aí eu fui, passei por cachoeira, porque tinha uma hora lá que tinha que descer quase com uma cachoeira de bunda, assim mesmo, cara, de tão que você tem que descer. Depois eu vi que tinha uma rua lá, mas é a primeira vez. Então eu lembro que foi a única vez, assim, uma das únicas, né? Interlagos também fez algumas. E que eu pensei assim, cara, o que é isso? Assim, pra quê? Pra quê que a gente se expõe a esse tipo de coisa? Não tem o menor sentido. Aí, como o Bruno falou, aí a hora que você vê o primeiro carro na pista, você fala, volto de novo no ano que vem. Aí você volta. E por aí vai. Eu não tenho perrengue em Interlagos, até porque, como eu dormir, disse, né? Vá fui em duas corridas. Não, mas é sério. Eu fui em duas corridas assim, menos badaladas, né? 2011, 2015. No setor A, no primeiro ano, eu peguei uma fila, mas não foi grande. No segundo ano, eu fui muito cedo, não fui com o pessoal da agência. Eu peguei táxi e fui para lá. E aí tem um perrenguezinho que eu larguei o táxi eu larguei meu celular no táxi. Não, aí não é perrengue, aí você foi um cabeça de vento, né? É isso. Mas consegui recuperar, graças a Deus eu consegui recuperar. Mas aí, ó, tá vendo? É a tese que a gente tava falando aqui. Quanto menos você vai, menos perrengue você tem. Você, tá vendo? Você foi em duas não é nada. Você vai indo todo ano, você vai acumulando perrengue na vida. Que isso, celularzinho no táxi? Tanta coisa pode acontecer num táxi se perder um celular lá. Ô, Fábio Campos, você tá vendo aí um membro causando no chat aqui, sendo que ele poderia estar aqui conosco? Eu resolvi me mutar esse membro de tão maluco que ele tá. Tão desagradável que tá presente. É tão desagradável, o cara tá aqui totalmente, aqui, ó. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou achar uma mensagem qualquer dele aqui, deixa eu ver. Tem tantas dele. Aqui, olha, que ainda falando mentira, que segurou o lugar pra mim. O que é isso? O Banniman, agora você vai ver, cara. Eu vou começar a contar as suas histórias aqui também, só. O Banniman teve um ano, acho que foi o primeiro que foi. O cara, digamos assim, como que eu vou dizer, ter uma maneira educada? O cara foi tão pra farra com uma veemência tão grande, mas tão grande, ele se alcoolizou de uma maneira, ele se inebriou de uma maneira tão grande na sexta ou na quinta, que o cara não conseguia, o cara não chegava no domingo, e a gente já via 10 da manhã, 11 da manhã. Literalmente queimou a largada. Liga pro Banniman, mas ele não atende, porque o cara, foi a única vez que eu vi ele quase tropeçando no chão. Sabe quando o cara não consegue andar, tamanho o teor alcoólico? E ele fica agora aqui fazendo gracinha, entendeu? É um absurdo mesmo. No meu caso, eu fui em 2011 e até remete um pouco à questão do teor alcoólico que o Fábio falou, mas não foi da minha parte, tá? Eu fui... Não, é sempre um amigo. É sempre um amigo. Não, um amigo. Eu vou sempre contar a história inteira, porque na verdade, não foi bem um perrengue que eu passei, né? Porque em 2011 eu subestimei o trânsito da cidade de São Paulo. Isso é um erro gravíssimo. Um erro muito grave. Nunca subestime o trânsito da cidade. Porque o que acontece? Eu moro na Zona Leste, na ponta quase da Zona Leste, não é exatamente na ponta, mas mais afastado, né? E eu até conhecia alguns bairros da Zona Sul, mas não lá em Interlagos, né? O cara é de São Paulo e subestimou o trânsito. Para você ver, Fábio. Vindo da Zona Leste. Eu pensei, em 3 horas daqui, lá eu chego. Em 3 horas. Eu falei, eu não vou pegar o trem, eu vou de ônibus do Terminal Santo Amaro. Aí no treino livre 1, estou eu lá, chego 5 minutos atrasado do treino livre 1, não abriram o portão. De jeito nenhum, não abriram. Aí teve aquela revolta, batendo no portão, o cara não abriu. Pelo menos eu consegui ver o treino livre 2, então eu lembro até agora da Force India do Adrian Sutil, né, a qual eu nutro um carinho bem grande, né, porque foi o primeiro carro que eu vi. Só que a parte do alcoólico, Fábio, o que acontece? No domingo, né? É só a gente falar de alcoólico, aparece algumas pessoas aqui no chat que estavam caladinhas. É pior que tá vendo? Engraçado. Porque o que aconteceu? Eu fui em 2011, né? Só que aí a corrida não foi tão boa, né? O Carlos estava. Não, né? 2011 foi horrorosa. Foi horrível a corrida. Horrível. Eu só gostei. Eu acho que o único carro que eu vi sair da pista foi o Vitaly Petrov, do nada ali. Ele saiu acho que na descida do lago ele saiu ali. Eu tava no G também. Você tava no G?
Tava. A corrida foi então bem teve ruim. uma coisa que compensou a corrida que eu vi e você não viu, que foi Felipe Massa dando zerinho de frente no setor A. No final da prova. Não vi. Que coisa maravilhosa. Incrível, Massa deu zerinho. realmente. Eu vi o Nelson Piquet passando com uma bandeira do Vasco numa Braba. Que E momento. o Vitaly Petrov passando reto na descida do lago, mas de resto não aconteceu quase nada. Foi o Mark Webber que ganhou. Porém, junto com a gente lá nessa de fazer amizade, estava um australiano. Esse australiano, ele se empolgou muito com a cerveja que estava sendo servida naquele dia. Servida não, vendida, né? Então, assim, eu acho que nem se o Felipe Massa tivesse ganhado em 2008, a gente teria comemorado tanto quanto esse australiano, que gostou muito da cerveja, que não era, assim, qualidade duvidosa naquela época. Então, a corrida foi bem ruim, mas valeu mais por ter conhecido a galera naquela época. Foi a primeira vez e única até hoje que eu fui em Interlagos, né? Mas tinha chileno, tinha gente de todo lugar. Não, isso tem sempre, né? Isso é muito legal. Você tem muita gente da América Latina que vem, né? Você tinha muito colombiano, até depois do Montoya já não era mais. Você tem gente da Venezuela, que alguns vêm. A Argentina sempre teve, agora não com esse volume que tem hoje, né? Agora é uma galera. Quero saber se esse ano aí, a galera vai invadir também. Aí quem for, aí o André Pedro, né? Depois conta para nós. Mas os argentinos sempre foram. Você via sempre um grupo de argentino, uma galerinha ali passando, galera com a bandeira. É muito legal isso. O Brasil ele é um encontro meio que latino-americano, assim, para ver essa corrida. No começo dos anos 2000 tinha muito colombiano, né? Por causa do Montoya, né? Tinha. Mas até depois que o Montoya já tinha saído há muito tempo, eu lembro de ver muito colombiano. Esse da chuva aí de 2003, faltou, né, contar, né? Esse da chuva verdade. De 2003 aí, chego eu para a gente pegar o nosso ônibus da excursão lá na casa do Fábio Campos e, puxa vida, esqueci minha capa de chuva, vou ter que comprar uma capa de chuva em São Paulo e tal. Mas aí quem resolveu me salvar? Dona Tereza, grande Dona Tereza, mãe de Fábio Campos, estava lá, falou, não, eu tenho aqui, meu filho. Mãe sempre tem, né, uma capa de chuva. Ela falou, meu filho, eu tenho aqui uma capa, é uma capa maravilhosa, importada, chiquérrima, você vai levar, você vai ver que você não vai tomar chuva nenhuma. E aí eu peguei a capa, era uma capa bonitona, assim, não era nem parecia uma capa de chuva, parecia mais um casaco. Aí eu peguei, coloquei na minha malinha e fomos lá para o nosso ônibus, lá no terminal JK. E estamos indo, né? E o pessoal que ia naquele ônibus da excursão, eles estavam... Mais de 50% do ônibus estava mais interessado nas atrações de São Paulo que não são exatamente a corrida. Uma coisa meio Bânima, assim, sabe? O pessoal a galera já entra no ônibus um pouquinho alegre. Assim. Eu me lembro que o primeiro ano que a gente foi nessa excursão, eu levei várias fitas de VHS, agora estou denunciando a idade. Foi zoar o VHS. Fórmula 1, daqueles reviews da FIA que eu tinha aí, muito empolgado, vamos assistir. Ninguém quis saber do negócio, ficamos só eu e Fábio Campos assistindo, os caras queriam... na televisão do ônibus, você tá dizendo? Sim. Os caras queriam ir lá pro Aroche, lá, sei lá, enfim. Aí, voltando a 2003, vamos lá e tal. E quando a gente chega na fila pra corrida, cai uma garoa pequenininha, uma garoa de nada, era uma chuvinha. Aí eu pego a capa de Dona Tereza, maravilhosa, eu me lembro que era azul, escura, assim, bonito, coloco a capa e vou tomando aquela chuvinha de nada. Eu falei assim, caramba, está molhando um pouco. Aí quando eu ponho a mão assim embaixo, eu percebo que a capa estava ficando encharcada, porque, na verdade, não era uma capa, era um casaco, assim, não era exatamente impermeável. Era um... Rasgou. Não, ele não é isso, ele rasgou o negócio, a culpa foi dele, ele rasgou. Aí, mas eu falei, não, tudo bem, eu acho que vai ficar só nessa garoa aqui. Acho que dá só essa garoinha aqui dá para levar. Essa garoinha aqui dá para aguentar. Rapaz, quando a gente entra no setor G, caiu aquela chuva dos carros que viraram barcos na reta. E aí eu descobri o que é molhar. Essa foi aquela chuva, só fazer um parênteses, em que as pessoas, e a gente fez isso também, em que as pessoas não têm o que fazer a não ser se encolher na arquibancada, ficar sentado e esperar passar. Porque você não consegue enxergar, você não consegue mexer a mão direito, você não consegue abrir mochila, nada. Então a galera se encolhe assim e fala assim, agora o que vier veio. E aí eu me lembro do Bruno Aleixo eu tava molhando tanto que os felizardos que tinham uma capa de chuva, eles fizeram em cima de mim assim,
uma espécie de barraca, uma grande barraca assim humana, com as pessoas dando as mãos assim para me proteger. Acho que eu estava molhando muito. E aí no alto-falante, isso também é uma coisa que eu nunca esqueci. O filho da mãe do DJ que estava lá animando a galera colocou alagados do alagados. Ela colocou alagados no sistema de som do autódromo, filho da mãe. Desgraçado, né, cara? Ela colocou alagado na maior altura. Essa foi a maior chuva que eu tomei na minha vida. Essa corrida de 2003, para quem não lembra, foi aquela que encharcou a pista num nível que ninguém conseguia fazer a curva do sol. Os caras começaram a bater ali, bateu o dia de sol. Foi da pane seca do Rubinho, né? Também. Schumacher bateu ali, né? O Schumacher bateu. Schumacher quase bateu num trator. O trator estava rebocando um dos milhares de carros que estão saindo ali. O Schumacher saiu nessa hora. Agora, uma história maravilhosa dessa corrida, Fábio Campos vai se lembrar muito bem, é o seguinte: a gente trabalhava numa rádio lá em BH, a rádio universitária. E aí a gente vendeu para o professor, que era o coordenador lá, falou, pô, vamos transmitir a corrida. Então eu e o Fábio vamos pro... A gente já tinha um programa de automobilismo toda segunda noite, né? É o nascimento do café, assim, Aí eu e o Fábio vamos pro autódromo. Na época eu tinha um celular, tipo assim, celular era uma coisa... Imagina, né? Mas eu tinha um. Aí eu pegava, a gente leva o celular, a gente fica entrando ao vivo de lá, e aí vocês colocam no estúdio alguém para narrar e alguém para comentar a corrida. A gente faz uma transmissão meio profissa, assim, tal, beleza. Aí, quando fomos escolher o narrador, escolhemos uma pessoa que não sabia exatamente como narrar a corrida. E aí nós ficamos... Vou mandar para ele esse link, vou mandar. E aí nós ficamos, assim, um mês antes, treinando a narração. Então, a gente ia lá para minha casa, treinava. Ele tinha corridas gravadas, a gente ficava treinando ali a narração, aqui fazendo. E a gente focou muito o treinamento em 2 momentos cruciais da corrida, que são o quê? A largada e a chegada, né? Que são os momentos cruciais da narração. E o que não teve no Grande Prêmio do Brasil de 2003? Vocês largada. Vão lembrar muito bem. Não teve largada, porque foi atrás do safety car, e não teve chegada, porque foi aquela corrida que deu a bandeira vermelha do Alonso com o Weber. Isso, aí o Raikkonen ganhou e depois o Fisichella. O Fisichella recebeu o troféu em Imola, né? Depois. Isso, Agora, uma coisa legal é o seguinte, a gente deu, porque na época lá foi anunciado o Raikkonen como vencedor, e estava na dúvida quem tinha ganhado a corrida, Raikkonen e Fisichella. A Globo, que transmitia a corrida, como sempre, foi para o intervalo comercial. Quem furou a Globo e deu o Raikkonen primeiro? Nós temos é verdade. Eu não lembrava dessa, cara, é verdade. A gente anunciou o Raikkonen antes da Globo, então, assim, não é exatamente nada muito glorioso, mas é uma coisa para se contar, né? Furamos a Globo na transmissão oficial. Só antes do Bruno depois contar a história mais esperada do programa, e a galera entrar também, o Bannerman, não teve isso não, mas eu me lembro, teve uma coisa do ônibus, o primeiro ano que eu fui, eu já contei isso pro Bruno Aleixo, que foi uma das coisas mais engraçadas, porque no primeiro ano da excursão que eu fui, o guia inventava de falar assim, eu acho que deve ter sido o primeiro ano que os caras fizeram a excursão, então tinha um clima assim de, poxa, vamos ficar amigos, né, vamos nos conhecer. O ônibus tinha lá um microfone, uma caixinha de som, com essas televisõezinhas que o Bruno falou. Aí o guia da viagem, assim, o ônibus saindo ainda da cidade aqui, o guia virou e falou assim, gente, todo mundo vem aqui, se apresenta, fala o que gosta, qual equipe que torce, não sei o quê. Todo mundo ia lá, né? E pegava, o cara falava, meu nome é João, eu tô aqui porque não sei o que, gosto, não sei o que, assisto Fórmula 1 há tanto tempo, tchau. Aí vinha outro. Aí foi um cara, sabe aqueles caras assim, 40, assim, setentão, gigantesco, assim, grandão, careca, fortão. Pegou o microfone, falou assim, prazer aí todos. Meu nome é Ferrão. E não sei o quê. Peraí, como é que é? Não é Ferrão, não sei o quê, eu gosto de Fórmula 1, não sei o quê. Cara, sabe aquele grito que vem lá de trás, que você nunca sabe de quem é? O cara gritou lá atrás do ônibus assim, Gil de Ferrão? Bicho, o ônibus foi rindo até São Paulo, a galera foi rindo daqui. O cara gritou lá atrás, Gil de Ferrão! Gil de Ferrão é boa. Cara, porque na hora o cara falou, meu nome é Ferrão, a galera já ficou meio assim, né? Um cara com aquela voz grandão. Aí vem aquela voz fininha lá de trás do ônibus, Gil de Ferrão. Cara, o cara virou Gil de Ferrão pra sempre. Tinha gente que eu encontrei no ano seguinte
Esse cara não tava, mas gente no ônibus seguia, você lembra do Gil de Velho? Lembro. Ninguém esqueceu nunca mais. Virou essa é a famosa voz que vem do fundo, né? É a voz do fundo. Você escuta em arquibancadas, em shows, em ônibus. As piadas, elas são da voz que vem do fundo, sempre. Cara, mas a gente foi rindo até São Paulo, cara. Foi muito engraçado. Bruno Aleixo, eu acho que tá na hora de você contar a história do táxi, porque a Mel Maganha tá querendo dormir e falou que tá só esperando você contar a história do táxi. Bom, a história do táxi eu não posso contar sozinho, porque eu presenciei metade dela.